que ouvia-se falar de assaltos, raptos, e isso há 8 anos atrás, e o medo foi se instalando principalmente no seio das mulheres, que era muito difícil andar à noite, era muito difícil conduzir o seu carro à noite com medo de ser assaltado. Então, eu me lembro que uma vez eu estava a orar com meu esposo e ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo que me disse: vais orar ou vais olhar? Foi quando veio a inspiração da Rainha Esther, quando, isso no livro de Esther, capítulo 4, ela foi levantada para ser rainha junto do Assuero e havia sido feito um decreto onde o seu povo poderia ser morto devido à inveja de Hamã, um homem chamado Hamã que trabalhava diretamente com o rei, mas que odiava o povo judeu. E Esther, ao ouvir isso do seu tio Mardoqueu, teve então a sensibilidade de decretar um jejum. E através desse jejum que ela decretou, dessa oração, desse programa espiritual que ela implementou depois de ouvir o decreto, foi então que se apresentou ao rei Assuero sem ser chamada, e a cultura ou a lei dizia que a pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamada seria morta. Ela ainda assim acreditou no poder de Deus e ela se apresentou mesmo sem ser chamada, e o rei estendeu o cetro e lhe disse: tudo que você quiser eu te darei, e metade do meu reino também eu te darei. E por causa desse posicionamento de Esther, a Esther conseguiu salvar o seu povo. Então, Esther foi uma figura que Deus trouxe no meu espírito e eu peguei, consegui me espelhar na atitude, na coragem que ela teve, no posicionamento acima de tudo que ela teve para poder então salvar o seu povo. Eu disse: eu tenho que ser uma Esther agora. Daí que veio o nome Eu Sou Mulher, Eu Sou Esther. Por causa do posicionamento dela, nós nos levantamos também com a mesma atitude e começamos a orar. Começamos a fazer orações no Facebook. Acredito que começávamos a orar lá para as 23 horas, íamos até meia-noite e meia, 1 da manhã, e muitas mulheres foram aderindo. Foi então que criamos o grupo no WhatsApp. Começamos a orar meia-noite e vimos que meia-noite não era só suficiente, implementamos 2 horários, que é o horário da meia-noite e o horário das 12 horas. E depois Deus começou a confirmar, a testificar no meu coração de que deveríamos fazer então uma conferência, a primeira conferência que foi realizada no ano de 2017, se eu não estou em erro, no Hotel Esquina, que foi um mover tremendo. E de lá para cá, não mais paramos. Tivemos agora a 8ª conferência, estamos a caminho da 9ª conferência e o grupo no WhatsApp continua com mais de 200 e tal mulheres. Temos orações 12 horas e meia-noite. Oramos pela nação, oramos pelas mulheres, oramos pelas famílias e temos recebido muitos testemunhos de impacto, muitos testemunhos, acima de tudo, de transformação. Algumas dificuldades que nós tivemos é mesmo apoio. Batemos a porta a algumas empresas, algumas organizações, porque precisávamos, a quando da implementação, da realização das nossas conferências, de espaços para podermos então realizar as nossas conferências, mas infelizmente respondiam depois do evento e não era um retorno positivo. A maior dificuldade era mesmo essa, mas quem ora, né? Há um ditado na nossa igreja: quem ora se antecipa e quem se antecipa governa. E quando oramos, Deus nos dá sempre estratégias para então podermos implementar um determinado projeto. Só para dizer que nós, as mulheres do Grupo Esther, somos as financiadoras do mesmo projeto. Quando temos uma conferência, quando temos uma atividade, o patrocínio sai mesmo do nosso bolso. Aliás, o nosso patrocinador oficial é Jesus Cristo. E nós, em todos os panfletos, esse é o 8º ano, colocamos patrocinador oficial Jesus Cristo, porque Ele nos dá e nós devolvemos a Ele todo final de ano o que Ele nos dá. Uma das maiores circunstâncias que nós encontramos no âmbito daquilo que é a visão e o projeto Eu Sou Mulher, Eu Sou Esther, é a firmeza. Tem muita mulher que precisa se firmar. Primeiro, saber quem é em Deus. Saber quais são as suas responsabilidades, qual é o seu lugar
dentro da sociedade, porque eu falo, mulher tem a capacidade de influenciar muito grande. Uma mulher salva tem a capacidade de trazer toda a sua família. Me lembra agora a história da mulher samaritana. No livro de São João, capítulo 4, versículo 16, embaixo. A Bíblia diz que aquela mulher deixou o seu cântaro depois de falar com Jesus e foi anunciar a salvação para uma aldeia, para uma cidade, praticamente, para um bairro. Era prostituta. Só um encontro que teve com Jesus descobriu qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Na área em que ela era muito humilhada, na área em que ela era muito desdenhada, desvalorizada, ela poderia estar atada ao seu passado, às coisas horríveis que ela fazia, porque ela era uma mulher com uma fama. Mas depois de se encontrar com Jesus, ela ganhou a fama certa, se tornou uma evangelista. Então, o nosso principal objetivo é mostrar às mulheres, primeiro, que são especiais, segundo, que têm uma capacidade de influência muito grande dentro e fora da sociedade, porque às vezes nos limitamos simplesmente nas quatro paredes e dizemos que somos evangelistas, mas aquela mulher não se limitou a ficar no poço, saiu do poço e voltou para Samaria para pregar e ganhou toda uma cidade, todo um bairro acreditaram em Jesus. Então esse é o nosso desafio dentro do grupo, descobrir o propósito das mulheres. Tem coisas que para nós é surpresa, mas para Deus não. Deus falou para Jeremias, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conheci. As nações te dei por profeta. Então tem muita coisa que aconteceu na vida de Jeremias, que Jeremias ficou assim, meu Deus. Então, eu comecei como cantora, mas Deus já me via aqui como pregadora. Na verdade, eu sempre admirei o ministério da pregação. E eu digo que eu comecei a pregar por ver mulheres a pregar. É algo que me fascinava muito, ouvir as mulheres a pregar. Eu falei, meu Deus, eu também quero ter essa retórica, quero pregar assim, mas eu me lembro que a minha primeira pregação foi numa vigília. Todo mundo dormiu. Todo mundo dormiu, eu fiquei tão chateada com Deus, eu fui falar com Deus, me envergonhaste. Eu pensei que o fogo ia cair, eu fiz copy-paste de uma pregação. Gaguejei tanto na mesma pregação, que eu disse, Deus, nunca mais prego. E Deus se riu de mim com certeza naquela noite, porque prego até hoje, não parei de pregar. Mas teve muito mais impacto, teve muito mais, assim, foi bem mais para frente quando casei com meu esposo e ele sentiu chamado para pastorear. E como toda mulher submissa, tem que estar debaixo da missão. Aceitamos a missão, aceitamos o chamado e hoje estamos aqui, somos líderes de um ministério. Bem, eu não deixei nada para trás, sinceramente. Sinceramente, não deixei nada para trás. Só para dizer que algo que eu sempre falo, nunca foi meu sonho trabalhar com mulheres. Nunca. Porque eu cresci já no seio do círculo de orações, mulheres, grupo de orações de mulheres, culto de mulheres, e eu via muita coisa, por causa da minha mãe, né? Por causa dos meus pais. E eu dizia, trabalhar com mulheres é difícil. Mulher é muito complicada. Você fala, entende bem. Você está querendo ajudar, ela está pensando que você está querendo lhe prejudicar. Eu dizia, trabalhar com mulher não. A minha paixão mesmo era trabalhar com jovens. Minha paixão era trabalhar com jovens. Eu sempre digo, esse projeto, eu sou mulher, eu sou esteira. Deus havia dado para alguém e essa pessoa parece que negligenciou. Deus disse, vai você. E eu aceitei. Olha, sinceramente, hoje eu prego para mulheres, mas eu não sabia. Não sabia ministrar para as mulheres. Não sabia ministrar para as mulheres. Eu só aceitei, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita quem Ele escolhe. Eu disse, Deus, se é isso que tu queres, amém. E eu comecei a perceber que Deus começou, através de mim, através da minha própria experiência, a me ensinar como ministrar para as mulheres. Porque a maior parte das minhas mensagens é um testemunho meu vivo. E eu tenho dito que a nossa maior pregação é o nosso testemunho. É o que nós vivemos, é o que nós enfrentamos. Às vezes você vai pregar lá para fora, né, para o mundo, fora da igreja, fora dos palcos. Vai falar de Ruth, ninguém conhece Ruth. Vai falar de Maria, Maria ainda vai que não vai.
vai falar de Esther, mas Esther é quem? Mas quando você fala de você, eu passei por isso, eu enfrentei isso, eu perdi filho, entrei em depressão, perdi isso, perdi aquilo, mas continuo firme na palavra de Deus. Fala, sério, o impacto é outro. Então eu percebi que Deus começou, através do meu testemunho, a me usar para poder então alcançar mais mulheres. E aqui estamos. Olha, eu não paro, não vou parar. Já pensei em parar, sinceramente. Já pensei em parar porque chegou um momento que estava a ficar muito pesado e depois eu fiquei com um problema vocal muito sério. E aí eu disse, Deus, eu vou parar, a minha voz já não está como antes. E aquilo me matava por dentro. Várias vezes eu pensei mesmo em parar, mas uma vez Deus falou comigo, filha, a maior arma que eu te dei não foi a pregação, foi o louvor. Então tu não podes parar de cantar. E só eu sei o que é que acontece quando você começa a ministrar o louvor. Então, eu fui orando, fui também fazendo algumas consultas e graças a Deus a voz já está a voltar. E mesmo com aquela voz enroscada, eu não parei de cantar, porque a glória é para Deus. E Deus conheceu o meu coração. E eu percebi alguma coisa. Quando de facto você canta para impactar vidas, e você sabe que esse é o teu chamado, esse é o teu ministério, você não quer aparecer, você vai continuar. Mas quando você canta para aparecer, na primeira dificuldade melhor, que aparecer no teu caminho, você vai parar. Porque estética, queres aplausos, queres elogio, mas quando tu tens um propósito, de facto, tu não paras por nada. Pode faltar recursos, não vais parar, porque Deus sempre providencia uma saída. Olha, o momento mais alto para mim foi quando eu lancei o meu single. Aquilo foi um sonho assim a realizar. Eu vivi muitas emoções. Eu vi Deus a responder claramente às minhas orações. Foi algo inédito, foi algo que rompeu barreiras, porque naquela altura, em 2009, a tua música passar, tocar na rádio era quase um milagre. E o clã me tocou, retocou, até hoje toca. Então, esse para mim foi um momento de rompimento no meu ministério. É inesquecível. A música gospel cresceu muito em Angola. Hoje nós temos muitos talentos, embora não temos muitos recursos ainda, precisamos de indústria, não só de produtoras, mas de indústria. Eu acredito que a situação econômica do país também afeta muito essa parte, comparado com o Brasil, com a Nigéria e a África do Sul. E ainda estamos um pouquinho para trás, mas já estamos a um bom porto, porque a música gospel antes era tida como músicas para óbito, né? Só se ouvia nos óbitos, momentos tristes, está triste, coloca gospel. Mas agora tem festas, nós já conseguimos ouvir um bom louvor, já conseguimos ir para uma festa gospel. Antigamente o que tocava era só música brasileira. Vais dar um boda na tua casa, ou tem um casamento do primo, só música brasileira. Mas hoje já tem um bom Grace Zola, Palmira de Carvalho, irmão Filton. Então estamos a um bom porto, ainda precisamos continuar a trabalhar, mas comparado a 15 anos atrás, estamos bem. Realmente é uma situação muito triste e também muito delicada. Bem, como igreja, nós temos implementado algumas atividades para ensinar, educar. Eu, como trabalho com as mulheres, especificamente as mulheres, a serem submissas, a se respeitarem e respeitarem também o próximo, respeitar o marido, respeitar os filhos, respeitar a família do marido, porque se nós nos posicionarmos, se nós fazermos o que deve ser feito e bem feito, nós vamos evitar muitas lacunas. Não que a palavra de Deus haja faltado, mas às vezes os nossos corações estão tão endurecidos que nós muitas vezes queremos nos deixar levar pela razão. Mas quando você já está dentro de uma casa, você tem que ter o espírito de tolerância, tem que ter o espírito de perdão, perdoar sempre. O perdão beneficia a pessoa que está ferida e não a pessoa que feriu. Porque você que está ferido é que está doente. Então, como igreja, nós passamos essa mensagem para as pessoas, passamos essa mensagem para os irmãos, especialmente para as mulheres, porque estamos numa sociedade, parece que as mulheres estão mais revoltadas. As mais feridas, as mais revoltadas, as mais angustiadas, tristes. Então, eu falo, se você consegue empoderar uma mulher de acordo aos padrões bíblicos,
Você empoderou uma sociedade. Verdade seja dita. Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo. O que nós estamos a ver agora, a Bíblia já fala. O apóstolo Paulo já passou por essas circunstâncias na igreja de Coríntios. Já haviam homossexuais naquele tempo. Não é algo novo. A única coisa que acontece é que para cada país ou para cada região, a sua desenvoltura funciona de forma diferente. Por exemplo, nós temos as questões culturais. A nossa cultura em si não aceita isso. Fora ainda a palavra de Deus. A nossa cultura em si, nós não fomos ensinados assim. Nós amamos as pessoas. E como amamos, nós falamos a verdade. Nós não aceitamos esse tipo de prática. Nós abraçamos sim as pessoas. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, como aborrece o pecado, Ele sendo amor, Ele está a mostrar o caminho da verdade. Em Deus tudo é possível. Em Deus tudo é possível. Então, nós não abraçamos essa prática, não aceitamos como cristãos que nós somos, mas amamos as pessoas. O vosso projeto, felicito a vossa entrega, a vossa determinação, porque, sinceramente, não é fácil. Seguir a Cristo, trabalhar para Cristo, e muitas vezes sem fins lucrativos, é paixão. São pessoas que entenderam o seu chamado e eu, sinceramente, no off, quando eu perguntei tem quantos anos, era de propósito, porque nós vemos muitos jovens emocionados. Quando você caminha sem propósito, você se cansa e para. Mas disseram, não, já estamos a caminho de 5 anos. Eu falei, uau, já caminharam, já viram muita coisa. E se permanecem até hoje, é mesmo porque é paixão, entenderam o propósito e estão focados acima de tudo. Porque como igreja nós precisamos desse tipo de visão para expandir o evangelho. Estamos aqui numa entrevista, é alguém que vai ser abençoado. Está a sair daqui uma instrução, está a sair daqui uma repreensão, uma direção para alguém. E as pessoas dos bastidores muitas vezes não são vistas, que são vocês. Então, parabéns, eu desejo muita força. Estarei orando por vocês, ideias positivas, que o Senhor continue a vos exaltar. Hoje estão aqui, eu quero amanhã, quando vocês crescerem, também dizer, olha, passei por ali, eles também me entrevistaram um dia. E que assim seja em nome de Jesus. Muita força. Y declaramos sobre ti la unción de Dios. No se acabó, no es el final. El Dios que te llamó, Él aún no terminó. Levanta tu rostro, afirma tus pies.